Paz do Senhor, irmãos. Amém. Graças a Deus que nos dá vitória por intermédio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Feliz. Fazia tempo que eu não vi o pastor Fábio. Há 22 anos, como ele falou, eu chamava ele de Fabinho de Oliveira. Difícil chamar ele de pastor Fábio hoje, por causa da intimidade que a gente sempre teve. É o Fabinho de Oliveira, mas hoje eu sei. Esse Fabinho se tornou um pastor, um homem de Deus. E eu, ao entrar aqui, vendo essa igreja tão bonita, falei, a marca do Fábio. O Fábio sempre foi de fazer as coisas com excelência, né? Eu lembro na rádio, ainda sem estrutura, mas ele sempre fazia as coisas com excelência. E eu quero parabenizá-lo. Igreja bonita, um povo avivado, vendo aí os milagres acontecendo. Bom rever Adriano também. Perguntei para ele se ele tinha aprendido a tocar violão, porque quando eu conheci os dois, Fábio ainda estava naquela fase de muita conquista, né? Conquistar Adriano, e eles ficavam num quartinho lá na rádio, ele tentando tocar para ela, né? E agora eu já vi que ele se profissionalizou, ficou fera no violão também, né? Gente, nós vamos meditar na palavra então, amém? Para quem não me conhecia, sou o pastor Fernando, sou casado com a pastora Cláudia há 30 anos, eu tenho 5 filhos e 2 netos. Meus filhos são Wesley, Washington, Pablo, Noemi e Ramon. Meus netos, Adriel e Camille, E a pastora só não está aqui porque ela está num trabalho aqui em Valinho mesmo, com os irmãos da igreja, amém? Abram comigo as vossas Bíblias no capítulo de número 15 de Lucas 15. Eu vou falar sobre o tema restituição, e a minha oração é que de alguma maneira eu possa corroborar com o trabalho de vocês e que Deus fale por mim nessa noite, amém? Lucas capítulo de número 15, para a gente ganhar tempo, vamos ler a partir do verso de número 22, até porque a narrativa é bastante conhecida. Eu vou narrar e tirar algumas lições e depois fazer uma aplicação breve aqui para nós na noite de hoje. Lucas capítulo de número 15, o verso de número 22. Acharam? Quando a gente se conhecia, eu não precisava usar óculos, né? Agora não tem mais jeito, passou dos 40, tem que usar óculos, não tem jeito. Diz assim, mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vesti-lo, e ponde-lhe o anel na mão e sandálias nos pés, e trazei o bezerro cevado, matai-o, comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se, amém? Uma breve oração antes de eu entrar nessa palavra. Pai das luzes, Deus de toda a consolação, te dou graça nessa noite. Que alegria, Pai, poder estar aqui. Mas eu quero te fazer um pedido agora, que assim como a harpa na mão do teu servo Davi, que o Senhor me use como instrumento nas tuas mãos, e que a tua palavra vá, produza o resultado para o qual vai ser enviada, e que prospere nisso, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Digo amém. Queridos, a narrativa é bem conhecida. Trata-se da parábola de um pai amoroso e 2 filhos rebeldes. Eu sei que vocês conhecem mais como a parábola do filho pródigo, né? Mas na verdade essa parábola narra a história de um pai amoroso e 2 filhos rebeldes. E a Bíblia diz que um dos filhos chega ao pai, pede a sua herança. O pai então divide ali a herança entre os 2. Chega um tempo que ele, com aquela herança, decide sair de casa. Ele sai de casa e vai para uma terra longínqua, e lá nessa terra ele começa a gastar o seu dinheiro de forma dissoluta. Ele gasta o seu dinheiro com os prazeres da carne. O dinheiro acaba, acabou o dinheiro, acaba também as amizades, os amigos, entre aspas, né? E aí veio uma grande fome naquela terra. Ele já sem dinheiro agora, já tinha gastado a sua herança,
Ele então vai procurar trabalho, mas não consegue achar. E ele só acha num lugar que seria muito indigno para um judeu: cuidar de porcos. E ele vai trabalhar para cuidar de porcos. Já era terrível essa situação, mas ainda piorou. Por quê? Porque ele começou a desejar comer a comida dos porcos. Imagine, cuidar dos porcos já era humilhante. Desejar a comida dos porcos, mais humilhante ainda. E aí naquele momento, a Bíblia diz que ele cai em si e diz: levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: pai, pequei contra ti, pequei contra os céus, eu já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos seus trabalhadores. Eu estou resumindo, estou parafraseando, porque essa fala dele é diante de um pensamento: quantos trabalhadores do meu pai, que tem comida lá em abundância, e eu aqui passando fome. Em outras palavras, ele estava dizendo: os servos do meu pai estão se alimentando melhor do que eu, olha a situação que eu cheguei. E aí ele volta, e quando ele decide voltar para casa, o pai de longe o avista, vindo de volta para o lar. Imagina o que passava na cabeça dele. Mas quando o pai vê ele vindo de longe, o pai não espera ele chegar. A Bíblia diz que o pai sai correndo ao seu encontro, abraça ele, beija o seu rosto. E aí, quando ele começa a narrativa de que não era digno de ser tratado como um filho, o pai interrompe ele, não deixa ele nem terminar a fala. Tudo que ele planejou lá, que ele ia se humilhar diante do pai, o pai nem permite. O pai interrompe ele e manda que eles matassem o melhor bezerro, colocasse a melhor roupa nele. O pai coloca o anel novamente nos seus dedos, coloca sandália nos pés, aí manda com que matem o melhor bezerro que ele tinha, faz uma festa, e aí diz: vamos nos alegrar agora, porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, estava perdido e foi achado, estava morto e reviveu. De uma forma resumida, porque vocês conhecem a narrativa, esse é o texto. Até aqui todo mundo entendeu? Então agora eu quero mostrar algumas coisas para os irmãos aqui, para depois eu fazer uma aplicação sobre a restituição. Trata-se de um rapaz que estava vivendo alguns conflitos, e a gente percebe isso. Por quê? Porque o irmão dele não fica triste quando ele sai, e também não fica feliz quando ele volta. Então observe, o texto mostra que esses dois irmãos tinham um problema em casa, que não era resolvido. Esse rapaz tinha um problema com o seu irmão, e ele tinha problema com o seu pai também. Porque quando a gente estuda a Bíblia, a gente percebe também as culturas. A cultura do judeu é diferente da nossa. Por exemplo, hoje no Brasil, alguns pais já dão ou dividem as suas heranças em vida. Chamam os filhos e decidem dividir a herança. O pai decide que pode dar herança ainda vivo para os filhos. Mas na cultura judaica isso não acontecia de forma alguma. Então observe, quando um filho pedia uma herança para um pai vivo, ele estava dizendo assim para o pai: eu quero que o senhor morra. Pedir a herança para o pai ainda vivo é mostrar um desamor com relação ao pai. Então era um rapaz que tinha conflito. Então essa questão da cultura é muito importante. Exemplo, aqui no Brasil, quando um rapaz está apaixonado pela moça, é comum a cultura, o rapaz dá uma flor, uma rosa para a moça. É uma cultura aqui do brasileiro. Na cultura judaica, se um rapaz der uma rosa para a moça vai ficar muito brava, a moça vai ficar muito triste. Por quê? Porque dentro da cultura judaica, o que se dá para demonstrar um amor, uma aliança, algo eterno, não é uma flor, não é uma rosa, é uma pedra. Por quê? Se der uma rosa hoje, amanhã a rosa está murcha. Então significa que é algo que não é duradouro.
mas a pedra tem símbolo de eternidade. Então olha a diferença da cultura. Então, quando você quiser mostrar amor por alguém, não dê uma rosa, dê uma pedra, porque a rosa mostra algo passageiro, a pedra já mostra algo eterno, a cultura judaica. E esse rapaz, quando ele sai de casa, ele começa a perder tudo. Ele começa a perder tudo. E chega ao ponto de perder tudo. Tudo. E não só isso. Hoje nós estamos aqui numa reunião que tem um tema de restituição, mas também é uma reunião de libertação. Observe, quando ele sai de casa, quando ele sai da presença do pai, mostra uma ingratidão com relação ao pai, acontece algo que acontece com muitas pessoas que saem da presença de Deus, que saem da igreja. Quando ele está lá no chiqueiro, o texto é enfático em dizer que ele tem desejo de comer o que o porco comia. Traduzindo, esse rapaz foi possuído por um espírito de porco, porque ele começou, pastor Fábio, desejar o que o porco desejava, pensar como o porco pensava. Então quando alguém diz assim, ó, fulano tem espírito de porco, isso vem da Bíblia, porque esse rapaz foi possuído por um espírito de porco. E quando acontece isso com a pessoa é possuída por esse espírito do porco, ela começa a agir como porco. Satanás toma conta da pessoa. E por quê, gente? Deixa eu mostrar aqui três coisas que o porco faz, que quem é possuído por esse espírito fica igualzinho. Por que que o diabo quer que eu e você fique como porco? Por que que o diabo entra nas pessoas para que as pessoas fiquem como o porco? Qual é o símbolo dos irmãos dentro da igreja aqui? Pastor Fábio é pastor e nós somos o quê? Ovelha. Pastor Fábio também é uma ovelha. Pastor também é ovelha. Então todos nós somos ovelhas. Então os servos de Deus são comparados como uma ovelha. Agora o diabo quer que nós fiquemos igual ao porco. Por quê? Primeiro, o porco gosta do quê? De lama. O porco gosta de lama. Traduzindo, quando a pessoa sai da presença de Deus, quando a pessoa sai da casa do Pai, ela é possuída por um espírito de porco, e aí ela não quer mais as águas limpas, as águas cristalinas, ela não tem mais o DNA de um aprisco, ela passa a ter o DNA de um chiqueiro. E no chiqueiro a pessoa gosta de lama. Por quê? Porque está pensando como porco, e o porco gosta de lama. A Bíblia diz que a pessoa depois sai da presença de Deus, já provou as coisas espirituais. É como o cachorro que come do seu próprio vômito, como a porca que depois de lavada torna ao lamaçal. É isso que o diabo quer fazer. Quem tem o espírito de porco gosta de chiqueiro, gosta de lama. Mas tem a segunda coisa. Qual é a segunda coisa? O porco, observa um porco no chiqueiro, irmão. O porco não olha para cima. O porco só olha para baixo. É isso que o diabo também quer fazer. Quer que você, que deveria olhar para cima, passe a olhar para baixo. Porque o caminho da vida para o sábio é para cima, e se desvia do inferno que é para baixo. Olha o espírito do porco, olhando para baixo. Quantas pessoas que já não conseguem mais andar de cabeça erguida, só andam de cabeça baixa. Essa é a segunda coisa. Mas tem a terceira coisa. O porco não é seletivo na hora de comer. O porco não tem discernimento do que come. Está lá no chiqueiro, no coxo, não importa. Quando o porco vem,
Ele já mete um focinho ali e sai comendo. Ele não é seletivo. Logo, ele come qualquer coisa. Olha o que o diabo quer fazer. Ó, deixar você na lama, de cabeça baixa e comendo de tudo o que não presta. Fazer você não ser seletiva nem seletivo. Agora eu quero liberar uma palavra profética para vocês nessa noite. Ó, se o diabo quer levar você para o chiqueiro, Deus te trouxe para a igreja, para o aprisco. Se o diabo quer você na lama, Deus te trouxe para um lugar onde você vai viver a santidade, vai te dar um banho de misericórdia. Você será limpo, porque Jesus disse: vós já estáis limpos pelas palavras que vos tenho falado. Se o diabo quer que você ande de cabeça baixa, o teu Deus, o meu Deus te trouxe aqui hoje e diz a você: levante a cabeça. Você não é para andar de cabeça baixa. Deus te chamou para você andar de cabeça erguida. Eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e também a terra. Eu quero profetizar na sua vida: erga a tua cabeça, ande de cabeça erguida. Se o diabo queria que você comesse tudo o que não presta, Deus te trouxe aqui hoje e tem um alimento genuíno, puro, um alimento saudável. Você vai se alimentar da palavra de Deus e vai sair daqui fortalecido no nome de Jesus. Só quem acredita, levanta a tua mão e dê uma linda salva de palmas para Jesus nessa noite. Oh, glória! Glória a Deus! Glória a Deus! E como é que eu sei? Como é que eu estou falando para vocês que o Espírito tomou conta desse rapaz? Olha para o texto. Tornando em si, ora, tornando em si, porque ele estava fora de si. Ele estava fora de si. Não era mais ele. E como ele saiu da presença do Pai, não era o Espírito Santo que estava atuando nele. Tinha um outro espírito, o espírito do porco. Mas quando ele cai em si e traz à memória o Pai, significa dizer que já estava começando um avivamento lá no chiqueiro, pastor Fábio. Um avivamento lá no chiqueiro, porque quem é que convence o homem do pecado, da justiça, do juízo? O Espírito Santo. Lá no chiqueiro, o Espírito Santo já começou a agir, e esse rapaz deu lugar. E quando ele deu lugar, ele torna em si. E aí o espírito do porco começa a ir embora, e aí entra o Espírito Santo. Se o espírito do porco leva a pessoa para o chiqueiro, o Espírito Santo começa a falar para a pessoa: volta para a casa do Pai. É por isso que ele diz: levantar-me-ei e irei ter com o meu Pai. Não é o homem quem faz isso, não é o homem que toma essa decisão sozinho. Quando a pessoa decide ir para a casa do Pai, já é o Espírito Santo compungindo ela, compungindo ele. Você não veio aqui à toa, você veio aqui porque o Espírito Santo te trouxe, e ele te trouxe aqui para realizar um grande milagre na sua vida. Só quem recebe, só quem acredita, aplauda ao Senhor mais uma vez. Oh, glória a Deus, aleluia. Agora, irmão, não é fácil voltar para a casa do Pai. Não é fácil. Quando a pessoa sai, vai para o chiqueiro, não é fácil não. Por quê? Porque a pessoa entra naquele complexo de inferioridade. Não, eu não mereço. A gente vê isso na vida desse rapaz. O que ele diz? Eu não sou digno de ser chamado teu filho. Ele queria ser tratado como um trabalhador. Isso é complexo de inferioridade. Pode observar. Quando a pessoa sai da igreja, fica assim. Acha que não é digno nem digno de voltar. Irmão, quem é digno de alguma coisa? Quem é digno? Nós não somos dignos. Nós somos pecadores. Mas a pessoa entra nesse complexo e se esquece que
Só nos tornamos dignos de alguma coisa por graça, misericórdia, favor e merecido. E a vergonha? E a vergonha que esse rapaz começou a sentir? Esse rapaz começou a sentir vergonha. Como é que vão me tratar lá? E os funcionários do meu pai? Quem será eu no meio deles? Vergonha. Vergonha. São sentimentos que são notórios na vida desse rapaz. Mas mesmo assim, ele supera tudo isso. E ele vai. E ele vai. E quando ele vai se aproximando, o pai vem de encontro a ele. Por quê? Porque, queridos, dentro da cultura ainda, enfatizando, quando os anciãos da cidade ou da fazenda, quando as pessoas que ali estavam observassem esse rapaz voltando, e como ele cometeu um pecado tão grande contra o seu pai, sabe o que esse rapaz merecia? A morte. O filho rebelde como ele foi, voltando para casa agora, ele merecia ser apedrejado. Por isso o pai foi de encontro a ele. E um judeu ancião, velho, não corre em hipótese alguma. Mas o texto diz que o pai foi correndo ao encontro dele. E por que o pai foi correndo ao encontro dele? Porque o pai sabia que o filho estava envergonhado, e que o filho poderia ser apedrejado. Então, para que o filho não fosse apedrejado, para que o filho não sentisse mais vergonha, o pai foi correndo. Por quê? Para atrair a vergonha sobre si. Então presta atenção, não precisa ter mais vergonha. Não importa o que você fez, o chiqueiro que você passou, Jesus Cristo na cruz do Calvário já atraiu toda a sua vergonha. Então não tenha vergonha. Ainda que você não tenha força para chegar, o Pai corre até você e te faz chegar, não mais envergonhado. Por quê? Porque Ele já levou sobre si toda a sua vergonha. Deus não te envergonha, pelo contrário, Deus tira a sua vergonha. E aí acontecem algumas coisas aqui que tem a ver com a nossa campanha. Esse rapaz, nessa sua desobediência, ingratidão, esse seu problema enfrentado em casa, quando sai da fazenda, da igreja, da presença do Pai, da presença de Deus, ele perdeu algumas coisas. E o texto mostra aqui uma restituição. E baseado nessas restituição, eu quero fazer uma aplicação para você e para mim. Olha a primeira coisa que a gente vê aqui sendo restituído. Olha o versículo que nós lemos, com a sua Bíblia aberta aí, vamos lá. Versículo de número 22. Trazei-me depressa a melhor roupa. Trazei-me depressa a melhor roupa. O que tem a ver a roupa na Bíblia? Qual é o significado da roupa na Bíblia? Óleo de alegria, vestes de louvor. O que é roupa? Roupa tipifica honra, vestes de honra. Quando esse rapaz saiu da presença do Pai, ele perdeu a sua honra, ele se sentia sem honra. E estar cuidando do porco ou de porcos é ser desonrado. Agora, quando ele volta para a presença do Pai, quando ele decide ir para a casa do Pai e o Pai o encontra, a primeira coisa que o Pai faz, o Pai honra o Filho. Quantos acreditam numa palavra profética? Quem acredita? Levanta a mão assim, ó. Então segura um pouquinho aí, com a mão levantada. Eu quero profetizar na tua vida hoje. Ó, Isaías 61:7. No lugar da tua vergonha, Deus te dará
dupla honra. O teu Deus, o meu Deus, nessa campanha irá te honrar. Você vai receber dupla honra no nome de Jesus. Honra na tua casa, honra no meio da sua família, honra no seu trabalho, honra nas suas finanças. Deus vai restituir a honra a quem recebe. Aplauda o Santo de Israel. Você será honrada, honrado. Oh, glória, aleluia, honra. Aí diz assim, ó, coloca nele um anel nos dedos ou na mão. O que é o anel? O anel tem vários significados, mas eu quero fazer uma aplicação aqui. A gente poderia colocar algumas nuances aqui. Isso não é uma revelação teológica, é uma aplicação para esse momento aqui. Eu diria uma palavra rema para nós. O anel tem a ver com aliança. Com aliança. Quando ele saiu desejando a morte do pai, a quebrar a aliança com o pai, houve uma quebra de aliança. E o que o pai está dizendo? Eu estou restaurada, restituída. Talvez você, no seu casamento, tenha uma aliança quebrada. Na sua vida sentimental você tem vivido isso, uma quebra de aliança. Houve uma quebra de aliança na sua família, houve uma quebra de pacto. Mas escute, o pai hoje, na noite que ele escolheu para você, essa noite ele escolheu, já estava na agenda dele, na presciência dele, já estava agendada. Eu estou refazendo a nossa aliança, eu estou restaurando a nossa aliança. Escute, tem caso que o marido ou a mulher sai de casa, o pai é poderoso para trazer de volta, restaurar essa aliança. Mas tem caso em que a aliança é quebrada ainda com os dois em casa, ou seja, estão juntos, mas de aliança quebrada, estão no mesmo ambiente, mas não há mais aliança. Eu profetizo nessa noite uma aliança na tua casa, uma aliança na sua família, uma aliança no teu casamento. A noite de aliança, a noite de restituição. Aleluia, aleluia. Deus vai restituir. Receba essa palavra profética. Ainda que você perdeu o teu marido, Deus vai restituir. Ainda que você perdeu a sua esposa, Deus vai restituir. Ainda que parecia que não ia dar mais certo, perdi o meu casamento, vai haver restauração, vai haver restituição. Quem acredita, aplauda ao Santo de Israel. Glória a Deus. Restituição. Aleluia. Mas tem uma outra coisa. Tem uma outra coisa que foi restituída aqui. O pai coloca sandálias nos pés. Sandália nos pés. Um escravo andava descalço. O escravo andava descalço. Mas o Senhor, o filho, o pai, a família honrada, a família livre, andava de sandália. O filho agora estava como um escravo. Escravo. Escravo porque estava na mão do diabo, do espírito de porco. Mas quando ele volta, o pai coloca sandálias nos pés. Escute, você não vai andar mais descalça, nem descalço, porque você não é serva nem servo do diabo. Você não é escrava nem escravo mais do pecado. Você já foi liberta, você já foi liberto. Você é livre, você é livre. Se você tinha sido prisioneira, abre verdadeiramente o Filho vos libertar,
verdadeiramente sereis livres. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Só os livres para adorar. Levanta a mão, adora Ele por alguns segundos, adora Ele. Você é livre para adorar. Oh, glória a Deus, aplauda ao Senhor. Liberdade. As algemas irão cair das suas mãos, sairão dos seus pés. Liberdade. Mas tem uma outra coisa, eu fecho aqui, eu termino aqui. O pai disse: matei o bezerro, vamos comer e vamos nos alegrar, vamos celebrar. Por quê? Porque esse rapaz tinha perdido a alegria, não tinha mais celebração, ele perdeu o tempo de celebração, agora era só luto. Então, querido, querida, se prepare. Fazia muito tempo que na sua casa não tinha festa, fazia muito tempo que na sua casa não tinha festa, você só estava vivendo o luto, tempo de luto. Mas o mesmo Jesus que disse para aquela viúva que estava enterrando o seu único filho, e diz assim: jovem, a ti te digo, levanta-te. E o jovem se levantou. Jesus restituiu o jovem para a mãe. Acabou o tempo de luto. A filha de Jairo, Jesus diz: talita cumi. A menina se levanta, é restituída para o pai. O Lázaro estava há 4 dias, era luto, mas Jesus chega diante do túmulo e diz: Lázaro, venha para fora. E restituiu para Marta e Maria. Acabou o tempo de luto, chegou o tempo de festa. Fica de pé, porque essa eu quero terminar com você de pé. Eu profetizo nessa noite: está acabando o tempo de luto, está acabando o tempo de luto. Deus está restituindo alegria na tua casa, alegria na tua família, alegria no seu casamento. O tempo de cantar chegou. Só quem recebe aplauda, aplauda o Santo de Israel. É um tempo de cantar. Esse moço não vivia mais a celebração, só vivia o luto. Preste muita atenção, e eu já passo para os pastores terminarem. Você é filha, você é filho. Ninguém pode tirar isso de você. Você pode até ter passado um tempo no chiqueiro, mas lá não é o seu lugar. O seu lugar é aqui no aprisco. Você não tem DNA de porco, você tem DNA de ovelha. Por isso o pai não admitiu. Não, vai dizer que é meu servo. Não, você é meu filho. Por isso o pai beija ele. Sabe por quê? Porque ele estava se comportando como escravo. Ele ia beijar o pé do pai, porque escravo beija o pé do senhor. O pai já dá logo um beijo no rosto dele, impedindo ele se abaixar, para dizer: você não é escravo, você é filho. Ninguém pode tirar isso. Traduzindo, ninguém pode nos separar de Deus, gente. Nada pode te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Eu não ia citar, mas eu quero citar, e aí eu encerro. Romanos 8:28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. E o que dantes conheceu, também nos predestinou para sermos conforme a imagem do seu Filho, para que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aquele que predestinou, também chamou. O que chamou, justificou. E o que justificou, glorificou. O que diremos, pois, acerca dessas coisas? Se Deus é por nós, igreja, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo o seu Filho poupou, antes entregou ele por nós, como não nos daria com ele todas as coisas?
Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? Se é Deus quem justifica. Quem o condenará? Se é Cristo quem morreu e dantes ressuscitou, está sentado à direita do Pai e intercede por nós. Quem nos separará do amor de Deus em Cristo Jesus? A tribulação, a angústia, a perseguição, o perigo, a fome, a nudez, a espada. O que pode nos separar, como está escrito? Por amor a Ele, nós somos entregues todo dia ao matadouro. Nós somos reputados como ovelhas para o matadouro. Somos entregues à morte todo dia e reputados como ovelha para o matadouro. Mas em todas essas coisas, nós somos muito mais que vencedores por aquele que nos amou. Escute, porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, e nem o presente, nem o porvir, nem a altura, e nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada pode te separar. Você é filho, você é filha. Receba isso e aplauda o Santo de Israel nessa noite. Nada. Receba nessa noite como filha e como filho. Tudo o que você perdeu, seja agora restituído no nome de Jesus. Oh glória, oh glória. Você pode falar com o Pai agora. Você pode falar com Ele por alguns minutos. Você pode se alegrar, porque o bezerro já formou. Traduzindo, o cordeiro já foi morto. Então agora, se alegre. Celebre no nome de Jesus. Viva um tempo de restituição em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pastores, olha para o teu irmão e diga assim: irmão, em nome de Jesus, levante a sua cabeça. Fale para ele: você não tem espírito de porco. Fala para ele: levante a sua cabeça. Erga agora a cabeça. Não fique triste, porque parar tão cedo assim. Até disse Deus me esqueceu, mas Ele não esquece os seus, pois Ele está contigo aí. Oh, Deus já mudou teu cativeiro, repreendeu o devorador. Ergue agora sua cabeça, vem tomar posse da vitória. A sua bênção já chegou. E as palmas. E se você cair? Se você cair, Ele te levanta. Se você chorar, Ele te consola. Quando o oprimido, Ele te liberta. Ele é o Deus. Ele é o Deus de ontem e de agora. Declara que você é um vencedor. Esta é a vitória que Deus lhe mandou. Salte para cima, atravesse o abismo. Sai desse calabouço, seja um vencedor. Ele é o leão da tribo de Judá. Já entrou na guerra para guerrear. Ouça as correntes caindo no chão. Você está livre até para voar. Voe agora nas asas do vento, pois a vitória é sua, é sua, é sua. A vitória é sua, é sua, é sua. A vitória é sua.
mandou eu te dizer. Pare agora de sofrer. Ergue a cabeça. Ergue a cabeça. Ergue a cabeça em nome de Jesus. Glória a Deus. Quem está abençoado aqui, irmãos? Eu também estou muito abençoado. Porque a palavra de Deus, ela é viva e ela produz efeito. Guarde essa palavra no seu coração. Não deixe com que nada, ao sair daqui, continue pedindo para o Espírito Santo falar mais ao teu coração daquilo que Ele iniciou falando com cada um de nós. Amém, irmãos? Amanhã eu quero convidar você às 3h da tarde. Eu estarei falando sobre batalha espiritual, estarei orando por libertação, estratégias de guerra. Venha às 3h da tarde, nós teremos um culto abençoado aqui em nome de Jesus. Estarei dando atendimento das 9 até as 18 horas. Amém? Glória a Deus. Levante a sua mão para o céu. O Senhor te abençoe, o Senhor te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e que o Senhor te dê a paz. A todos uma noite abençoada. Shalom. Deus abençoe. Cumprimenta o seu irmão que está ao seu lado. Vão em paz em nome de Jesus.